E aí pessoal, esse aqui é o último vídeo do ano e eu queria que ele fosse um vídeo de agradecimento a vocês por tudo que vocês me proporcionaram em 2023. E eu queria conversar um pouquinho de como que foi o meu ano ao longo dessa jornada e ver como é que nós finalizamos ele. E aí pessoal, eu sou o Murilov, Centroavante do Amor, e se você caiu de paraquedas aqui, saiba que esse canal eu dou diversas dicas para produtores de conteúdo e mostro um pouquinho de como que é a minha rotina com as lives, gameplays, o que a gente costuma fazer. Mas hoje vai ser um vídeo puramente de história, né? Então me coloca aqui de podcast, vai fazer alguma atividade e fica ouvindo, porque a história desse ano foi bastante turbulenta. E eu acho até que um adjetivo bom para descrever o meu 2023 foi turbulento e com certeza ele foi muito recompensador. Então vamos lá. Janeiro e fevereiro basicamente minha cabeça foi só mestrado, porque eu tava no meio de um processo de defender o meu trabalho, onde eu tinha que terminar minha parte escrita e minha apresentação. Só que isso envolveu diversos trâmites, porque você não tem só que escrever e montar apresentação e beleza, espera o dia. Não, você tem que enviar para sua orientadora, isso volta, vai para mais pessoas, se você tiver co-orientadores ou se você tiver professores que te ajudam na pesquisa, você tem que enviar para eles para ver se eles estão de acordo, se as informações estão ok, se você não se equivocou em nada. Isso volta, você faz testes de apresentação e defender um mestrado é uma apresentação de pelo menos 45 minutos. Então, muitas pessoas que estão na escola ou estão na faculdade e me mandam mensagem várias vezes, acabam falando da minha dicção e etc. Falam, nossa, eu queria apresentar um trabalho que nem você faz live. E geralmente eu lembro que no mestrado, toda apresentação em todas as aulas assim eram 30 minutos pelo menos. E na graduação sempre foi coisa de 10 minutos. Então é uma diferencinha bacana, né, de domínio do assunto que você tá tendo que falar, mesmo que não seja um assunto da sua pesquisa. Então tem mais esse nível de profundidade, né? Eu já não tava mais fazendo nenhuma disciplina, o que me ajudou bastante, porque daí eu conseguia ter mais tempo pra mim. E quando chegou março, foi em março onde eu comecei a realizar diversos jobs com produção de conteúdo. Graças à galera da Level GG, eu consegui uma agência onde eu fazia alguns jobs com produtos que ia pro TikTok Estados Unidos, etc. Eram produtos bem tranquilos, suporte de celular, sei lá, microfone, várias coisinhas que não ficavam comigo, que era para fazer vídeos para esses produtos, porque lá fora existe um TikTok Store, se eu não me engano. E daí esse TikTok Store é um perfil de venda. Então você consegue pelo próprio TikTok ver o vídeo de um produto, se você se interessar, você fecha a compra ali na hora. Isso ainda não chegou no Brasil, mas parece que está para chegar. Então posso dizer para vocês que eu tive que fazer um trabalho desse, e foi em inglês, e era bem legal. Não precisava falar em todo o vídeo, podia ser muita coisa escrita, o que me facilitava um pouco a vida, mas era uma maratona, porque quanto mais vídeos eu fizesse, mais eu recebia. Então, obviamente que eu sempre tentava ali estourar o teto da quantidade de vídeos que eu precisava. Só que não era fazer vídeo e receber, era fazer vídeos, os vídeos iam pro cliente, o cliente aprovava e depois de aprovado, aí sim eu recebia. Então demorava um tempinho ali, mas foi uma coisa que complementou muito a minha renda. E eu vim fazendo esses trabalhos de março até maio. E em maio foi onde eu quase explodi, cara. Porque no dia 10 de maio, na quarta-feira de manhã, acho que era 8 horas da manhã que estava marcado minha defesa, eu defendi o meu mestrado e fui aprovado. Porém, não foi um processo simples, foi uma parada que me pegou o mês de maio inteiro. Fora isso, no começo de maio, eu acabei indo para essa agência de novo e fazendo mais vídeos. Eu tinha um deadline de novo para entregar mais vídeos, porque eu precisava complementar a minha renda. Então, cara, maio foi um mês pra mim extremamente conturbado, tanto que quando eu finalizei meu mestrado, que eu defendi, eu ainda precisava arrumar algumas coisas que a banca aponta pra gente, então o final de maio inteiro foi mexendo com isso, mas em junho, que era pra ser as minhas férias, eu descansei cerca de uma semana e daí eu larguei tudo. Larguei produção, larguei stream, larguei tudo só para descansar. Nem ficar na frente do computador jogando eu conseguia, eu precisava de fato me desligar. E foi nessa época onde eu tava na maior dúvida do mundo, porque durante 2 anos eu tinha uma renda garantida, que era a bolsa do mestrado, que era o que pagava minhas contas, mais um pouquinho ali da produção de conteúdo, mas não era o tempo todo. Em março, que eu comecei a fazer os trabalhos na agência, até maio, eu tinha uma rendinha ali complementada, não era nada demais, mas já era um dinheiro que estava entrando. E quando eu finalizei o mestrado e minha bolsa parou, eu não sabia mais o que eu ia fazer. Então eu não sabia se eu ia arrumar um emprego dentro da minha área de pesquisa, ou se eu ia para uma empresa, ou se eu ia para um doutorado e tentava a bolsa novamente. Eu não sabia, eu tava nesse impasse aqui e eu fiquei muito confuso no que fazer. Até que, aí vai da sua crença, se foi Deus, se foi o destino, como é que foi, mas o governo mudou e com a mudança do governo teve uma nova mudança no valor das bolsas de mestrado e doutorado.
Com isso, a bolsa de doutorado, que era em torno de R$2.000, R$2.000 e pouquinho, acho que 2.100, foi para 3.100. E esses valores eu posso falar abertamente aqui porque são bolsas públicas, tá? Então não é nada que é uma organização privada que me... Não, bolsa pública, se você jogar no Google valor da bolsa de doutorado, você encontra o valor das bolsas, tá? Então, decidi com o aumento da bolsa do doutorado ingressar no doutorado. E isso foi legal e ruim. É bom, porque quando a gente continua no embalo do estudo, a gente não para. Se você parar para voltar depois, acaba sendo muito difícil. O problema é que ser pesquisador no Brasil é extremamente difícil, porque você não tem benefício algum a não ser a sua bolsa. Você paga seu transporte, você paga a sua comida, e se você ficar doente, ou você vai no SUS ou você cai morto na rua. Basicamente, essa é a realidade do pesquisador brasileiro. O doutorado vem se seguindo então, sendo que a partir de setembro eu comecei minhas disciplinas, porque quando você ingressa num curso de pós-graduação novo, você tem créditos para bater. E como eu e meus amigos, a gente estava todo mundo junto, nós decidimos pegar 3 matérias esse ano. E pro meu final de ano, isso vai impactar muito e eu já conto pra vocês como é que se fechou esse trâmite todo aqui de aulas do doutorado. Mas agora vamos falar um pouquinho da produção de conteúdo de maio pra cá. Como eu falei pra vocês, depois de defender o meu mestrado, minha cabeça era só corrigir minha dissertação pra enviar novamente. Só que isso estava me desgastando no nível muito absurdo e estava consumindo muito do meu tempo, porque eu tinha que ficar horas em call com a minha orientadora, arrumando os detalhes do pessoal, e se precisasse fazer alguma coisa a mais, eu tinha que adicionar no trabalho num prazo ali de 1 mês, 2 meses, porque você tem prazo, não é defender e você pode entregar a versão corrigida quando você bem quiser. Você tem ali 1 mês e meio para corrigir tudo. E nisso eu não conseguia fazer lives. Eu male fazia um vídeo ou outro para as redes sociais, e isso estava me consumindo, porque nós que somos produtores, a gente sabe a importância de manter uma frequência, alimentar uma comunidade com conteúdos e atualizações nossas. Eu ainda bem tenho diversas pessoas na minha comunidade que estavam entendendo por tudo que eu estava passando, e assim quando eu voltei meus conteúdos, essas pessoas estavam me acompanhando, mas eu perdi muito durante esse processo. As lives na Twitch, que eu gostava tanto de fazer, eu acabei abandonando, tanto que quando saiu a retrospectiva da Twitch, eu fiz cerca de 100 lives no ano, 90 lives no ano, foi algo assim. Então se você pensa que um ano tem 300 e poucos dias e todo mundo faz live pelo menos de segunda a sexta, coisas do tipo, eu fiz 90. Eu fiz, 3 meses de live e parei. Não foram 3 meses porque fui picotando ao longo do ano, mas vocês entenderam. E isso estava me consumindo muito, até porque a Twitch foi onde eu comecei, e meio que abandonar ela, por mais que as mudanças que a plataforma vem tomando, e decisões e monetização, isso me pegou muito na maneira... Isso me pegou muito da maneira como eu estava encarando tudo. E eu não estava feliz com minhas outras redes sociais, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo no Instagram, eu não estava feliz com o que eu estava fazendo no TikTok, então foi onde eu decidi parar, fiquei 1 semana... que foi a semana que eu defendi meu mestrado, que eu falei, preciso me reorganizar, estudar o que eu quero, e daí eu volto. E aproveitando, vou deixar uma dica aqui caso você seja produtor. Se você quiser mudar de conteúdo, se você não tá gostando do que você tá fazendo, não muda de um dia pro outro, porque vai continuar no mesmo flow, você vai continuar na mesma energia. Dá um tempo, dá 1 semana, 2 semanas, 1 mês, reestrutura, coloca no papel o que você quer com seu conteúdo, porque pode parecer que produzir conteúdo é para todo mundo virar uma Lanzoca, virar um Gaules, virar um Casemiro, mas não. Às vezes você quer produzir conteúdo porque você quer falar do que você gosta. Às vezes você quer produzir conteúdo porque você quer ganhar notoriedade no seu espaço. A gente vê direto advogados, médicos, fisioterapeutas fazendo vídeos nas redes sociais porque eles querem que os serviços deles sejam contratados. E isso é super normal. Então, coloca no papel qual é seu objetivo com a produção de conteúdo. Porque quando você tem claro qual é o seu objetivo, você começa a ponderar melhor seus resultados. Por exemplo, se o seu foco for se tornar uma subcelebridade das redes sociais, você tem que fazer dancinhas, tem que fazer trends, tem que fazer os conteúdos que estão no hype de fato. Fazer vídeo de gameplay, por exemplo, dizendo qual que é o jogo que você tá jogando na sua live, isso não vai viralizar, isso não vai hypar e isso não vai te dar notoriedade sobre o que você tá falando. Você tá falando com quem você gosta e mais cedo ou mais tarde você pega ali uma pessoa ou outra que curte gameplay e vai querer acompanhar a sua live. E quando você tem seu objetivo em vista, você vê seus números de formas diferentes. Então assim, quero ser referência na dica de conteúdo. Eu me tornei isso. Por mais que você olhe minhas redes sociais e eu não tenha os maiores números possíveis, se você procura qualquer dica de live no Instagram, no TikTok, etc., você vai me encontrar.
Existem outros produtores que trabalham na parte audiovisual, trabalham com Twitch, que também podem estar te dando dicas, mas o meu perfil é 100% nichado nisso. E aproveitando, eu quero até falar sobre essa decisão que eu tomei ao longo desse ano. Porque ao longo desse ano, eu decidi criar um TikTok do zero. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu criei um TikTok, que era o Demurilov, vocês conseguem encontrar ele ainda no TikTok, só que eu parei de postar nele. Porque eu não sabia o que eu queria com aquele perfil. E daí entra tudo que eu falei pra vocês de objetivo. Eu fiz o perfil porque eu queria dar dicas no TikTok. Até tinha uma menina que fazia isso, que era a Bruna. Ela fazia isso, só que ela parou também com esse conteúdo, infelizmente, porque ela era referência pra mim. Então decidi fazer dicas de live no TikTok. Não tava indo muito bem, comecei a falar de jogo. Peguei algumas pessoas. Não tava indo tão bem, mudei para outro conteúdo. E daí eu entrei numa crise existencial porque eu queria números. Comecei a fazer conteúdo sobre games, mas voltado para casais. Viralizei 2 vezes. Uma peguei quase 1 milhão de views e a outra peguei meio milhão. Esses vídeos ainda existem no meu perfil. Mas aí eu enchi meu perfil com pessoas que queriam conteúdo de casal. Só que para eu fazer conteúdo de casal, eu tenho que estar com a minha namorada, que eu encontro ela todo final de semana. Porém, como as coisas começaram a ficar muito corridas, a gente se via final de semana sim, final de semana não, de 2 em 2 final de semana, e estava sendo muito chato também. Sempre que eu encontrava ela, eu tinha uma pressão de criar alguns vídeos para ir postando. Então, como já era final de semana, eu queria ficar com ela, eu queria aproveitar esse tempo, não queria ficar produzindo vídeos com ela, sabe? Por mais que ela se animava a fazer, eu não queria fazer isso. Então, já parei de novo e já voltei para outro nicho, que agora era Souls-like. Inclusive, conheci o Renato. Se você curte Souls-like, você deve conhecer o Renato, Tática DS, que o cara é maravilhoso. Conversei com ele, com a mulher dele, a Nath no controle também, maravilhosa, joga muito Souls-like, manda bem pra caramba. Então, conheci os dois, comecei a ter contato com eles, mas eu vi que também não era o que eu queria produzir. Eu não queria ficar preso a um tema específico, um gênero específico de jogo. Então eu não sabia mais o que eu queria com aquele perfil e eu decidi parar. E eu pensei, ao longo desses 3 anos eu mudei muito e eu aprendi muito e eu evolui muito em termos de qualidade. Vou criar um perfil novo e tudo que eu produzir lá vai ser de extrema qualidade, independente se eu vou fazer um vídeo por mês, um vídeo por semana, um vídeo por dia. Vai sair só vídeo lá com qualidade. Ao tempo eu fui me estabelecendo, eu comecei esse perfil de fato, acho que foi em junho ou julho, e agora final do ano, em dezembro, né? Hoje eu tô gravando dia 22 de dezembro, tô com 5.500 seguidores nesse perfil. Um perfil 100% nichado para produção de conteúdo, mais focado em Twitch e OBS, e eu testo várias coisas, só que dentro do meu nicho. Eu não testo gameplay, eu não testo trend, não testo essas coisas. Eu testo OBS, então se eu falo de edição, às vezes dá certo. Já tentei falar de fotografia, não deu muito certo. Então eu vou ponderando esses temas baseado em produção de conteúdo. E eu sei o que eu quero me tornar referência. Eu não preciso viralizar, eu preciso que quando as pessoas pensem em OBS, quando as pessoas pensem em Twitch, quando as pessoas pensem em edição de vídeo, elas pensem em mim. Esse é meu objetivo. E eu já consegui esse objetivo com diversas pessoas. E agora para 2024 eu quero que isso se difunda cada vez mais. E agora que eu já contextualizei vocês de como estava a minha vida acadêmica e como estava a minha vida como produtor de conteúdo, chegou a hora de unir os dois e a gente vai começar a falar de setembro de 2023. Setembro de 2023 foi o mês onde as coisas começaram a ficar cada vez mais intensas e o meu tempo começou a se tornar cada vez mais escasso. Por quê? Eu estou com Baderna ao Dragão, que é meu podcast de games, onde a gente está fazendo uma transmissão toda segunda e toda quarta, às 9 da noite, então minhas noites já estavam comprometidas. Eu tava tentando fazer live de manhã, então minha manhã já estava comprometida. Como eu tenho um cachorro que vive me acordando 5 da manhã, a partir das 5, 5 e meia da manhã eu começo o meu dia, então eu começava a fazer alguma coisa, 6, 7 horas eu já passeava com ele para ir na academia, para 9 horas começar a fazer live, para a partir do meio-dia eu começar a estudar, fazer alguma coisa, editar um vídeo, fazer alguma parte de produção, para quando dava em torno de 4 da tarde eu já tinha que sair daqui para ir para a faculdade, para começar minhas aulas à noite, etc. Então só para vocês terem uma ideia de como o meu dia estava estritamente regrado e eu precisava de todas as horas dele. E foi assim de setembro até agora metade de dezembro. Então basicamente essa é a primeira semana de férias que eu tô tendo ela inteira. Semana passada, dia 14 de dezembro, foi onde eu tive ainda a minha última prova da pós-graduação. Por sorte eu passei em tudo, deu tudo certo, legal, mas só para vocês entenderem como é que tava o panorama das coisas. Eu tava cursando 3 disciplinas, então 3 dias na semana eu estava fora de casa, tendo todos esses meus horários para cumprir.
E eu, obviamente, tentando manter ali a produção de conteúdo, agora com uma frequência, tentando voltar às lives, o que não estava sendo muito fácil, às vezes eu pulava uma live ou outra, as lives já mudaram de horário de novo, já foram para de segunda a quarta, a partir das 9 da manhã, que eu também já parei, já tirei férias das lives. Então, cara, muita coisa. Para vocês verem que quando a gente quer que as coisas comecem a caminhar, você tem que ter agenda. Tem que ter agenda, porque senão você surta. Mas enfim, a partir de setembro foi onde tudo se canalizou dessa forma. Eu tinha uma frequência para as lives, eu tinha uma frequência para meus vídeos, até o YouTube estava sendo de sábado, fui para quarta-feira, uma vez por semana. E também eu tinha minhas aulas, que eu estava na faculdade, fazer trabalhos em casa, estudar para provas, estudar para trabalhos, desenvolver coisas, e ainda tinha a minha pesquisa, que vira e mexe eu tinha que ler um artigo ou outro, etc. Até que em outubro eu peguei uma folga da pesquisa. Minha orientadora viu que estava muito pesado fazer as disciplinas, e agora que eu terminei todas, a gente vai voltar à pesquisa a partir de fevereiro de 2024. Mas enfim, e foi a partir daí que muitas coisas boas vieram a acontecer. Nós conseguimos ir para a BGS por conta da produção de conteúdo, graças a Level GG, que nós tínhamos uma parceria com eles, nós fomos para a BGS, produzimos conteúdo lá, nós conhecemos o Gaveta, isso foi uma coisa maravilhosa, assim, para mim foi absurdo, eu sou muito fã do cara, conhecemos ele, fizemos um trabalho exemplar. Outra coisa que aconteceu muito bacana, nós fomos na CCXP, eu tive acesso a um dia, graças a Max Racer, que reconheceu o nosso trabalho e levou a gente lá durante um dia inteiro no evento, e eu pude conhecer pela primeira vez a CCXP. Outra coisa muito fenomenal que aconteceu, nós fomos aprovados no programa de criadores da Ubisoft. Eu jogo os jogos da Ubisoft desde que eu me entendo por gente. Por exemplo, um dos jogos que mais impactaram a minha vida foi Assassin's Creed 1, que quando eu tava na casa de um amigo de infância, eu vi ele jogando Assassin's Creed, e o jeito que o Altair, se não me engano é Altair no Assassin's Creed 1, ele interagia com as multidões, tocando no ombro e passando entre elas, aquilo era magnífico, sabe? E passa-se um tempo a mais, eu me apaixono por Rayman Origins, Rayman Legends, eu sou muito fã da UbiArt, então Child of Light, Valiant Hearts, eu jogava pra caramba, cara. X-Defiant, agora que foi o último jogo deles competitivo que eu joguei também, absurdo, amei o jogo. E acho que o mais insano desse ano foi quando nós fomos reconhecidos pela Nvidia, que para quem não sabe, eu que produzo conteúdo de dicas, etc, eu vivo recomendando para vocês placas da Nvidia, independente de qual seja, porque quando você faz vídeo, quando você faz live, utilizar o codec do NVENC é mudar o jogo, completamente mudar o jogo. Eu sei que outras placas de vídeo também trazem codecs que podem ser tão bons, mas não são tão bons quanto o NVENC. Independente se eu sou parceiro ou não são tão bons quanto o NVENC. Pegar a maior parte da carga da sua live e jogar para uma parte específica da placa e fazer com que o seu processador fique livre para outras tarefas, isso é surreal, velho. Isso é surreal. Mas enfim, sem jabares assim. Mas todas as conquistas vieram graças a vocês que me acompanham. Porque em todos aqueles momentos que eu tava cheio de coisas na faculdade, que eu tava cheio de dúvidas, cheio de incertezas, porque por mais que eu não tenha falado nesse vídeo, o que eu pensei em parar com a produção esse ano não tá escrito, cara. As coisas começaram a ficar apertadas pro mestrado, então eu falei, cara, mas o que eu quero? Eu quero ser produtor, eu quero ser pesquisador, eu quero ser o quê? E eu falava, não, então eu vou parar porque eu vou seguir na pesquisa. E daí acontecia alguma coisa no meio da produção de conteúdo, um amigo, um vídeo, alguma coisa, e eu falava, não, eu levo o jeito, acho que eu consigo segurar isso aqui mais um pouquinho. E assim eu ia, segurando mais um pouco. E estamos aqui, dia 22 de dezembro, eu comemorando as vitórias com vocês. Bom, eu acho que esse vídeo deu para exemplificar um pouquinho de como foi o meu ano. E aqui no final eu queria te agradecer por tudo. Muito obrigado por ter chegado na minha comunidade. Muito obrigado por todas as mensagens de incentivo. Muito obrigado por estar aqui assistindo esse vídeo. Eu não tenho palavras para descrever tudo o que você significa na minha vida. Então eu gostaria de te agradecer por tudo. Você não sabe o quanto você significa para mim. Todas as mudanças que têm acontecido na minha vida é graças a você. É graças a você ir no meu Instagram, me dar follow, comentar numa foto, num vídeo, falar que gostou do Zeca, que o Zeca tá muito bonitinho, gostou do meu vídeo, gostou disso, gostou daquilo, ou que você pede temas, ou quando você vem aqui no YouTube e me vê jogando Crash da pior maneira possível. Bom, saiba que tudo isso pode parecer atos bem pequenininhos, mas sem isso eu teria desistido de tudo e eu já teria desistido até desse meu sonho. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar comigo até aqui em 2023 e eu espero que você esteja comigo também em 2024. Esse vídeo aqui não foi fácil de fazer,
Aconteceram muitas coisas no meu ano que eu omiti aqui pra vocês, porque já foi. O ano passou, as coisas andaram e aqui eu estou bem. Então é isso. Muito obrigado por tudo. Tenha um feliz ano novo e te espero em 2024.